O que é o pecado original? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Estamos nos debruçando sobre o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. E chegamos num momento, à primeira vista triste. Por quê? Porque trata-se da queda do ser humano, do pecado original, do pecado dos nossos primeiros pais. Mas é um momento marcado pela esperança, porque a partir do pecado nos vem a promessa de um Redentor. E a pergunta de número 76 deste compêndio é a seguinte: o que é o pecado original? Pecado original é o pecado, então, que está na origem da vida humana. O pecado original na qual todos os homens nascem. E é o estado da privação da santidade, da justiça original. Deus nos criou perfeitos, mas por causa do pecado de Adão, nossos pais, nosso primeiro pai, perdemos esta santidade original. E não haveria mais esperança para nós. Por quê? Porque fomos contra Deus. Entramos numa família que tem nela a marca do pecado. E o pecado original é uma condição de nascimento. Não é um ato pessoal. Atos pessoais, pecados pessoais, são aqueles que cometemos ao longo da nossa vida. Mas pelo fato de sermos seres humanos e nascermos nesta família que tem a marca do pecado original, nós somos também herdeiros disto, herdeiro de tudo isso. E eu dou um exemplo meio banal, mas para nós tentar entender um pouco o que está acontecendo quando a criança nasce. Uma criança está sendo esperada, mas o pai se suicida, se mata. Esta criança, ela não tem culpa, mas ela vai nascer numa família cujo pai é um suicida. E esta marca ficará para sempre nela, ficará para sempre na vida desta criança. Ela não tem culpa do que o pai cometeu, mas é a situação na qual ela nasce. O pecado original, dele participam todos os descendentes de Adão. Porque Adão é a família humana. É um pecado que é transmitido não por imitação, diz o Catecismo, mas por propagação. E essa transmissão permanece um mistério que não podemos compreender completamente. A palavra de Deus nos coloca diante desse mistério, mas não significa que nos dá condições de entender perfeitamente este mistério. Por quê? Porque participamos do pecado original. Por que participamos do pecado original se não temos culpa? Na verdade, nós tínhamos sido chamados à santidade. Também participaríamos da santidade de nossos primeiros pais, sem nenhum merecimento. Eu daria um outro exemplo para nós entendermos um pouco melhor, quem sabe, o pecado original. Um casal acerta na loteria esportiva e ganha 10 milhões. Esse casal ficou rico, mas não soube administrar mal, não soube administrar bem este capital, esses 10 milhões, e antes que as crianças nascessem, eles perdem tudo. Então o que acontece? Perdendo tudo, ficaram pobres. Ficando pobres, novamente, as crianças que vão nascer desse casal serão pobres. Herdarão aquela pobreza também porque herdaram dos pais. Os pais ficaram pobres
eles são pobres. Se os pais tivessem ficado ricos, eles seriam ricos. Veja então, diante de certos mistérios, claro que não dá para entender muito, mas dá para a gente ter uma ideia, diante desses certos mistérios, que a palavra de Deus, que a revelação coloca diante de nós, cabe-nos muitas vezes, com respeito, a busca sim, da compreensão, mas conscientes que só na eternidade teremos respostas para muitas das nossas perguntas. E para isso, realmente na Trindade, para a qual somos chamados, lá sim Deus nos mostrará e nos dará muitas respostas. Respostas às perguntas que nos acompanham nesta terra. Cabe-nos, dentro deste mistério, nos refugiar na graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o pecado. Vejam, a graça de Deus é maior do que o pecado. Então não adianta nós ficarmos nos lamentando porque o pecado original. A graça de Deus nos torna vencedores. E assim como em Adão, merecemos o castigo. Em Cristo, sem merecimento de nossa parte, o que aconteceu? Herdamos a vida eterna. Para que estas verdades estejam sempre presentes em seus corações, meus amigos e minhas amigas, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.